Paz do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro Imaculada, uma ótima noite na nuvem de glória do Senhor Jesus, que eu venho deixar aqui da parte de Deus, em nome de Jesus, pelo poder e misericórdia. Pastor Ailton deixando um abraço a toda a noiva do Cordeiro. Peço a vocês, desde o início, já compartilhem, dão um like, divulgam o trabalho para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Não estamos fazendo por fama, estamos fazendo por amor ao reino, estamos fazendo com a excelência da graça, da palavra da verdade. Esta palavra da justiça que está sobre nós, que recai sobre os nossos ombros. Entendemos que a justiça divina e todos os reinos dessa terra estão apropriados nos lombos do Cordeiro, aquele que carregou grande preço por mim e por você, pagou. E ali foi consumado com amor. Entendemos esta palavra, meu irmão, neste dia que se chama hoje, em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 em diante, que diz assim, meus irmãos. 1 João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os meus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todos os que é nascidos de Deus venceu o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito, e o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam nenhum. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Que creem no Filho de Deus, e si mesmo tem testemunho. Que em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus deu seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra tem um grande poder, numa dimensão a qual que testifica a obra pela sua grandeza e pela tua eloquência. Porque quando traz
a esfera espiritual para o plano terrestre, por aqueles a qual que creram no Filho do Deus Todo-Poderoso, crê no testemunho que foi testificado, derramado sobre a terra dos viventes, e assim nós entendemos com consciência e com o poder da glória como se manifesta nos altos céus o Pai, que é o poder da essência, a palavra, e o Espírito da verdade de Deus. Quando nós entendemos que a unidade se apropriou de todo o corpo, e assim entramos para dentro daquilo que tem testificado pelo poder e honra e glória da parte de Deus, nós se fortalecemos, se edificamos e endireitamos na vereda da justiça. E aquele que crê será salvo, porque creu no testemunho vivo de Deus. Mas aquele que não crê, esses já estão condenados, porque o caminho da verdade nos leva a morar na eternidade, mas o caminho da mentira nos leva ao fogo eterno. Então nós entendemos que o Senhor deixou claro, específico e direto na tua justiça. Ele fala em aqueles a qual que creram no Espírito, na água e no sangue, o simbolismo da unidade que mediante a verdade nos conduz todo o corpo, juntamente com aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, o Rei da Glória e General de Guerra. Nós entendemos que o testemunho de Deus, confiamos no Filho do Eterno, Jesus Cristo, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das nossas almas, e assim se banhamos com o Teu Espírito, assim arregamos pelo poder daquele a qual que nos comprou com Teu sangue carmesim, assim apropriado aquilo a qual que foi estabelecido pela verdade da justiça, tem nos levantado e nos dado vida e vida com abundância, a vida que está estabelecida num plano a qual que para o mundo todas estas coisas irão de passar, menos a palavra do Senhor, como diz, a qual para nós entendemos e compreendemos, que está lá em Mateus 24:35, passarás os céus e a terra, menos a minha palavra. Assim a unidade se forma como foi lá no princípio em Gênesis, a qual que é a formação desde a testificação do plano dos céus. Deus liberou o haja manifesta a Cristo e o poder da unidade que já parava sobre as águas, o Espírito Santo de Deus. Assim a unidade é coligada dentro do processo da verdade que expande todo o conhecimento, não terreno, mas sim o plano eterno, celestial, o plano do céu, estabelecido aqueles que quererem confiar, acreditar, perseverar. Ei, tem que lutar até o fim. Para dar o reino dos céus tem que ser tomada a força, tem que se entregar, tem que pedir àquele a qual que tem a justiça sobre os teus lombos, a qual que pagou um alto preço por mim e por você, derramando sangue carmesim na cruz do Calvário, na unidade do corpo, aonde que os céus foram contemplados, aqueles a qual que desceram mediante a tua presença, e a qual os 24 anciões e os 12 apóstolos que estarão mediante a ele, e também terás ali naquele reino a qual que foi com poder e glória manifestado aos homens na terra dos viventes. E nós entendemos que vai chegar a grande hora, que nós também fala em Filipenses 2:10, que todo joelho dobrarão e toda língua confessarão, aonde que estão os anjos, os querubins, os arcanjos, os serafins e todos aqueles anjos viventes adorando e glorificando ao Rei da Glória. Estamos indo para a Nova Jerusalém. O tempo está se afunilando. Ei, olha para o Cristo, aquele a qual que te deu a oportunidade de morar na eternidade, mas para isso tem que ser apropriado com força, com justiça, com garra, com determinação e com a verdade do Santo de Israel, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você entrar dentro destas palavras e se banhar dentro da atmosfera daquele que nos chamou, que tem as palavras de vida eterna, você vai saber que você não anda só. Como tem dito esta palavra e como tem reunido grandes argumentos para aqueles a qual que não entende, que o Senhor está trazendo, como diz no versículo 7, porque os três são os que testifica nos céus, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Estes três são um.
eles são um, irmão. Na unidade, como eles são um, ele também deixou bem claro Jesus Cristo, quando foi ter com o Pai, falou: assim como eu sou um com o Pai, sejam um comigo. Assim nós estamos entendendo que ele falou: ei, eu também não deixarei vocês só, enviarei para vocês o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo da verdade. E se você entende que você tem um espírito de excelência, um espírito de amor, bondade, benignidade, de paz, de mansidão, de temperança, você saiba que você não está sozinho, você está com espírito de excelência. E se você crê que nós estamos com aquele a qual que nos chamou, como também diz, ele fala bem claro lá quando fala sobre a qual o irmão morreu e ali Lázaro, e a sua irmã, né, pergunta, e ele fala lá, Lázaro, João 11, que diz assim, quem crê verá a glória de Deus. O versículo 40, ele está deixando bem claro: se você crer, se você buscar, se você perseverar, se você continuar glorificando e crendo no testemunho de Deus, porque muitos creem no testemunho do homem e esquecem do testemunho de Deus. Irmãos, olhe para aquele que te chamou e compreenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para aqueles que confiam de verdade, sinceramente, reconhecendo que somos falhos, pecadores, miseráveis, errantes, mas tem alguém que nos justifica, e este alguém se chama Jesus. Se você entender isso, você vai fazer com carinho, você vai fazer com alegria, você vai fazer entendendo que a promessa está sendo cumprida e esta palavra de vida eterna está sendo estabelecida com toda autoridade. E o governo a qual que jamais será abalado, um governo a qual que está acima de todos os nomes, o terceiro céu apropriado com poder e glória. Assim se manifestará aqueles a qual que são chamados filhos de Deus. O Senhor fala na tua palavra, como diz, e hoje se manifesta com ardente expectativa os filhos de Deus na terra dos viventes. Assim nós levantamos e pedimos a ti, Senhor, o Rei da Glória, o General de Guerra, o Todo-Poderoso, faça compreender que a tua palavra é o poder, é a manifestação e a excelência que muda todo ser humano, que muda toda a mentalidade, que muda todo o caráter e que traz a identidade do reino da eternidade. Se você entender isso, irmão, que você não está só, a promessa, a palavra, estás de pé e ele vai honrar, porque ele não é homem para que minta, mas sim Deus para que cumpra. Você vai entender que o Senhor tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas, nós sabendo ainda que nós não somos merecedores de nada. Eu venho deixar este estudo para vocês. Medite na palavra do Senhor, busca de dia, de tarde, de noite. A terra não é lugar de descanso. Tenho lutado, tenho pedido ao Senhor levantar homens idôneos e mulheres idôneas que vão lutar com este patrimônio de Cristo para testificar as grandezas do Santo de Israel. Logo após, quando tiver uma oportunidade, eu vou estar trazendo testemunho e vou estar testificando das grandezas do meu Senhor. Eu deixo a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite a todos na nuvem de glória do Senhor, e vamos fazer uma oração para encerrar esse ensinamento glorioso da parte do meu Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo e a glória do Abba Pai, a qual que se manifesta a todos na terra dos viventes, com poder e glória na unidade daquele que vive e que reina para todos sempre, assim como é o Espírito, a água e o sangue. Assim é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Manifesta sobre nós a autoridade real e quebra todas as cadeias do mundo espiritual, porque aquilo que tem feito, determinado e apoderado e compreendido que o Senhor é o único, suficiente, exclusivo, eterno e salvador das nossas almas, esses terão parte, porque acreditaram no testemunho do grande eu sou. Assim, eu encerro esse estudo, mas oramos para a glória de Deus. Deus Pai, nesta noite gloriosa, este ensino poderoso, Pai, que abre a minha mente, Pai, que toca, Senhor, na mentalidade, Pai, e assim aproprio da Tua verdade, Pai, porque a Tua palavra, Pai, Senhor, multidões de pecado, Pai, cai por terra, porque, Senhor, é lavado com a palavra que liberta, com a palavra que tem, Senhor,
certificação, Pai, e o compromisso com o reino dos céus, Pai. Senhor, continua, Senhor, nos ensinando, Pai, trazendo, Senhor, no conhecimento da graça, da unidade, Pai, e daquele que tem os teus braços fortes na autoridade do Rei da Glória, Pai. É o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Alfa, é o Ômega, Pai. Assim tem o Senhor testificado da tua grandeza, Pai. Eu oro pelas crianças que são o futuro desta nação. Eu oro, Senhor, não pelo mundo, mas por esses a qual que se encontra neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, liberta, quebra as cadeias, rompe as correntes, derruba as muralhas, Pai. Levanta com teus braços fortes, Pai, na unidade do teu poder, na graça do teu conhecimento, na edificação da tua palavra, na excelência do Santo de Israel, o sangue do Cordeiro, o sangue imaculado, o sangue carmesim. Eu oro pelo vizinho da direita, da esquerda, da frente e das costas. Ei, Pai, com as tuas poderosas mãos e potentes, Pai, manifesta o teu reino sobre este lugar, Pai. Apropria de nós com o sangue carmesim, o sangue imaculado, o sangue do Cordeiro, Pai, a qual o que foi expedido na cruz do Calvário, Pai. Assim, Senhor, como um matadouro, Pai, o Senhor subiu, Pai, como uma ovelha muda, Pai, mediante, Senhor, aqueles a qual que estavam no Gólgota, Pai. Assim, Senhor, foi manifestado, Pai, e o Senhor vive e reina para todo sempre. Toda a tua palavra, Pai, que seja, Senhor, exposta sobre esta terra, tem um grande efeito, Pai. Quebra as cadeias, Pai, destrói as muralhas, Pai, derruba o gigante, Pai, todo cobichão da palavra, todo ladrão da palavra. Nós damos uma autoridade no mundo espiritual, porque o Senhor é conosco, e sabemos que não andamos sozinho. Em nome de Jesus, general é Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. E todos que ouvirem este estudo, todos que estão, Senhor, participante deste reino, Pai, sejam impactados com a tua glória. Em nome do Abba, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, o general de guerra, o grande eu sou. Em nome do Espírito Santo da verdade, nós unimos as nossas forças com aquele a qual que vive e que reina para todo sempre, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Que a paz venha fortalecer e edificar e endireitar tuas veredas no caminho da justiça. Amém. Glória a Deus.